Olá, irmãos, tudo bem? Olá, irmãos. Irmãos, hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui por que o nosso rei, o Messias, o homem que morreu na cruz, no madeiro, chama os líderes religiosos de serpentes, de cobras. E nosso irmão João Batista, o maior profeta não nascido, aliás, o maior profeta nascido do ventre de mulher, porque ele também chamou os líderes religiosos de serpentes. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto e a gente já vai começar mostrando aqui uma passagem, né, Marcinho? Lê aí pra gente. Vou ler aqui. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem de seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Aí então, Qual é o texto que foi lido? Mateus 12:33. 12:33, caso alguém queira ler em casa. 34, né? 33 até o 35. Pronto. Então, a gente explicando isso com paciência, uma pessoa que tem amor ao próximo, uma pessoa que realmente quer conhecer o Pai do céu, quer obedecer o Messias, o filho dele que veio aqui para trazer o pão da vida, que era ele mesmo, representando o Pai do céu, entende? Vai pesquisar isso e vai entender com facilidade, porque a verdade ela é muito fácil de entender, é muito simples. Difícil é aceitar, é abrir mão das coisas desse mundo aqui, que as religiões colocam no coração dos irmãos. Prosperidade, medo. E os irmãos, por vaidade, por orgulho, não conseguem aceitar. Mas eles entendem que quem enganou a Eva no paraíso foi uma serpente. A cobra foi o que o diabo usou para enganar a nossa irmã Eva. E se você reparar, os líderes religiosos, eles defendem Moisés. O que Moisés usava como exemplo? Quando ele jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Moisés fez uma serpente no deserto. Soltou serpentes para picar as pessoas. Ó, vocês querem cura? Se ajoelha para essa serpente e reza aí, pede cura. Que as pessoas eram curadas lá na época, entendeu? Então, quem utiliza a serpente é o diabo, Satanás. Um anjo que foi expulso do céu, um anjo que se transfigura em anjo de luz. Ele fala que ele é do bem e que ele é bonzinho, mas as ações dele são más. A árvore mostra, o fruto da árvore mostra. Se você faz parte da árvore má, seus frutos são maus. Você tira as coisas más do seu coração. As leis de Israel, as leis de Moisés. Você condena os seus irmãos, você não perdoa, você não pratica amor ao próximo, você não faz a vontade do Messias. E o nosso rei chama os líderes religiosos de serpente, suas cobras, raças de víboras. Alguns dias atrás a gente assistiu uma série chamada The Chosen, onde mostra o nosso irmão João Batista conversando com o Messias, e ele fala a respeito disso. Eu vou cortar um trecho da série que ele está falando disso, e vou colocar no final do vídeo para vocês verem. Que ele explica, ele conversando com o Messias, aliás, ele diz que a serpente, os ovinhos eclodem dentro da barriguinha da cobra, e os filhotinhos nascem dentro dela. Se você fizer uma comparação com o que está sendo dito, você consegue notar que é de dentro das religiões que sai esse tanto de pastor, esse tanto de líder religioso, ganancioso, mentiroso, um monte de ator, que estão fingindo gostar de você, fazendo feitiçaria barata, passa óleo no seu corpo, sal grosso. Acorda, meus irmãos. Sai dela, povo meu, não seja cúmplice dos pecados que a religião cometeu, eles mataram o Messias. Então é até hoje. Só evoluiu. É que nem quando chegou o celular aqui na Terra, você vê uns aparelhinhos simples, uns botãozinhos, joguinho. Ó, o joguinho era o jogo da cobra. Coincidência, né? Mas olha hoje o smartphone. A evolução como evoluiu. Mesma coisa as religiões. No passado era uma tenda no deserto que se fosse. Eles enganavam as pessoas ali. Moisés e as 12 tribos de Israel enganavam as pessoas com as religiões. Com qual? Com o judaísmo na época. Olha hoje como evoluiu, saiu um monte de dentro dela. Católica, evangélica e por aí vai. Então, pesquisa isso que a gente está falando, meus irmãos.
A cobra, a serpente, é a imagem que o diabo usa para enganar as pessoas. Eles, os líderes religiosos de todas as religiões, são serpentes. São filhos de Israel. Está entendendo isso? Que eles estão na árvore podre, na árvore má, e os frutos deles são maus. Eles só querem dinheiro. Só querem usar vocês. Não estão nem aí com a salvação de vocês. Muito menos com a deles também, porque eles gostaram do que foi oferecido a eles. Vocês podem reparar que o Messias, João Batista, os 12 apóstolos, eles não faziam a vontade dos religiosos, dos líderes religiosos. Eles não seguiam as religiões, a religião da época, e não seguem. Qual religião o Messias fundou? Qual religião os apóstolos fizeram? Você vê que em João 5,45, lá diz que Moisés, ele é o acusador. E se eu não me engano, eu acho que em Apocalipse, eu não me engano, mas eu sei que está nas Escrituras, diz que o dragão, a antiga serpente chamada Satanás, foi expulso aqui para a terra. E é Moisés, nos dias de hoje. Ó, o pão puro que desceu do céu, o Filho do Pai do céu, o verdadeiro, é o Messias. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro pastor que ama as ovelhas. Não deixe que dentro do pão puro entre fermento, porque as religiões são esse fermento. É o fermento do mal, aonde eles praticam o mal, eles aprendem o mal, porque eles praticam as leis de Moisés. Eles não praticam os 10 mandamentos, que são a lei do nosso Pai do céu, que é amar o próximo, é respeitar o próximo, é não matar. E Moisés não. Moisés, ele faz totalmente ao contrário. Então, o Messias, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a verdadeira palavra. Agora, esses falsos pastores que estão dentro das religiões, eles não querem saber da verdade. Eles querem saber do seu dinheiro. Eles querem saber de dízimo e oferta. Hoje em dia, se você olhar dentro das religiões ou os vídeos que mostram esses falsos pastores, é uma patifaria gigante. É gente rodando, é gente falando em línguas do diabo, é gente profetizando várias mentiras, sendo que o Pai do céu não falou com ninguém aqui na terra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as religiões. Primeiro, que quem matou o Messias foi o próprio sistema religioso, a mando de Moisés. Porque os judeus daquela época falavam assim, nós temos uma lei. E perante essa lei, ele deve ser morto porque se fez filho do Pai do céu. Então, será que a gente deve confiar em Moisés? Será que a gente deve confiar nas religiões que colocam esse homem como se fosse uma pessoa boa? Acima, eles querem colocar Moisés acima do Messias? Será que é certo isso? Então, eu peço que os irmãos analisem e pesquisem, olhem os 10 mandamentos e olhem toda a trajetória de Abraão, Isaac, Jacó, desses homens que mataram. Quem mata não provém do Pai do céu. Quem mata provém do diabo. E não vem com essa história de falar, mas naquela época podia. Nunca pôde. Assassino não entra no reino dos céus. Mentiroso não entra no reino do céu. E quando eu falo mentiroso, é as pessoas que falam contra a verdade, contra aquilo que o Messias veio falar. Os pastores religiosos, eles são mentirosos. As pessoas das religiões, elas são mentirosas. Elas mentem. Elas não falam a verdade. O Messias não teve religião, os apóstolos não teve religião, os profetas, os verdadeiros, não tiveram religião e eles não mataram ninguém. Se você ler nas escrituras, não mostra que os apóstolos matou alguma pessoa, não matou ninguém. E quando Pedro deu uma espadada no soldado, o Messias na mesma hora curou a orelha do soldado e falou, ó Pedro, não tá certo. Então será que tá certo o que Jeremias fez, Moisés fez, Elias fazia fogo cair do céu e matar pessoas? A gente tem que pensar um pouquinho, não é verdade? Sim. Só corrigindo assim, meu amor falou Jeremias. Jeremias foi um homem bom, foi sem querer. profeta. Isso. Mas Salomão, Davi, Abraão, Jacó, Elias, Eliseu, Isaac. A maioria dos homens que está na Bíblia, eles praticaram o mal. Eles não obedeceram às leis do Pai do céu.
Eles obedeciam às leis de Moisés. E se você vê, o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ele se faz de bonzinho para enganar as pessoas. Ou seja, as pessoas, quando lidar numa situação dessa de religião, que se depara com uma religião e entra lá dentro, muitas das vezes levado pelos próprios parentes, a maioria das vezes, por amizade, né, por parentesco, chega lá, acha que está num lugar bom e que está ouvindo a verdade limpa, mas não está. Tem que reparar o que é certo e errado. Você não pode ser conivente ao mal só porque alguém que você ama disse que é certo. Você tem que ter força e raciocínio lógico para poder ajudar essa pessoa a entender que ali não é um lugar bom e que não tem verdade ali. Porque aonde envolve dinheiro não existe amor. E aonde mais envolve dinheiro hoje é na religião. Você pode parar para reparar, todos os religiosos são bem de vida, financeiramente. Eles são ricos, né? Vamos dizer assim, de dinheiro aqui nessa terra. Moisés era bem de vida, Abraão era bem de vida. Todos esses homens que partiram dessa linha aí de raciocínio da religião, que Moisés começou isso, que ele é o próprio acusador, como a Fernanda havia dito, João 5,45, você vê que eles sempre se deram bem usando a palavra de Deus. De qual Deus? Do Deus Israel. Uma vez eu já disse isso em outro vídeo, é rapidinho, vou repetir. O diabo foi expulso do céu porque ele queria ser Deus. Quando caiu aqui na terra, ele não se arrependeu. Ele continuou com o plano terrível dele. Qual que era? Ser Deus. E o que ele fez? Uma religião. E o que ele se apresentou para as pessoas? Como um Deus. E está até hoje. Está até hoje em todas as religiões. Ele é o Deus dessa terra aqui. O Messias veio aqui na terra, não foi para apresentar um Deus. Ele veio apresentar o Pai do céu. É tanto que quando o Messias chegou aqui na terra, já haviam apresentado o Deus de Israel. E o Messias falou, ó, eu vim apresentar o Pai. Então quando você diz assim, ah, não, mas o meu pastor, ele é um homem de Deus, do Deus de Israel, ele não é do Pai do céu. Ah, ele fala com Deus, ele deve falar com Deus de Israel, não com o nosso Pai do céu, porque o Messias falou, ó, ninguém nunca viu o Pai, nem ouviu a voz dele. Eu vi o Pai, eu ouvi a voz dele, e estou vindo aqui para mostrar. Eu vim cumprir as leis. Qual lei ele veio cumprir? Os 10 mandamentos. Ele não obedeceu quando mandaram apedrejar a mulher que tinha cometido adultério, que é a lei de Moisés. Ele não obedecia às leis de Moisés, ele cumpriu a lei do Pai do céu. Você entendeu? Então, quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. O que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi fizeram? Mataram, roubaram e destruíram. Então, as características é o que condiz com a reação, se aquela ação é boa ou não, como o Márcio acabou de ler aqui sobre a árvore. Antes do Messias chamar ele de serpente, ele falou, ó, a árvore boa dá bons frutos. Eu vim representar a árvore boa. Olha os frutos que eu dou. E a árvore ruim dá maus frutos. Agora, olha essas pessoas que são da árvore ruim, do Deus que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu apresentou. Eles tiram coisas más dos corações deles, eles apedrejam, eles roubam cidades, faz cair fogo do céu para matar pessoas. O Pai do céu não mata. O Messias não matou ninguém, João Batista não matou ninguém. E nos dias de hoje, o que esses homens fazem, esses falsos pastores? Eles roubam as pessoas, eles mentem, plantam uma semente de tristeza no coração dos irmãos, uma semente de medo, e as pessoas vão para a religião por medo. As que não vão por medo, vão para ter prosperidade. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro das pessoas e elas se apropriam das próprias felicidades que traz a eles, que é o dinheiro. Eles não querem saber das pessoas. Eles não vêm trazer a verdade limpa, pura e de graça. Quem realmente acredita no Pai do Céu e no Messias e fala a verdade, entrega a verdade, o pão da vida, de graça, sem pedir R$1, por amor. Essa é uma prova de amor. É quando você pratica o bem e fala para o seu irmão a verdade, sem nada em troca. Quando você pede algo em troca, é porque aquilo não foi por amor, não foi de verdade. Então, dentro da religião não há verdade, só há mentira. Se pedir qualquer coisa para você, não foi de coração. O Messias, ele não pedia nada. Os apóstolos, eles não pediam nada. Os profetas também não. Era por amor. O Messias nos ensinou a ter amor ao próximo, a perdoar o seu próximo,
a obedecer certinho os 10 mandamentos que veio do Pai do Céu. Diferente de Moisés, que manda roubar, matar e destruir. Da mesma forma que os pastores hoje em dia das religiões fazem. Rouba, mata e destrói. O quê? O espírito dos irmãos. Porque se você morre dentro de uma religião, infelizmente, você perdeu a salvação. Porque você está com o coração cheio da mentira. Você, dentro do seu espírito, dentro de você, você não estava com a verdade do Pai do Céu. E sim com as mentiras da religião, acreditando em um Deus que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo. E não o Pai do Céu, que fez a água, a árvore, o passarinho. Um Pai de amor, que nos ama. Né? Sim, é muito duro ouvir isso quando a gente passou a vida inteira na religião, na verdade. Eu entendo isso. Se você é uma dessas pessoas, não sinta raiva de ouvir isso. Tá ouvindo? Não sinta o mal. Não pense mal da gente. Tente entender o que a gente está falando, porque é muito simples, sabe? O amor, ele tem um comportamento diferente do ódio, do mal. O bem é diferente do mal. Você consegue ler pra gente aqui, ó? É Tiago 1:27. 1:27. Para o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ou seja, a Fernanda acabou de falar que a religião não é o caminho do bem. O Messias, ele deixou isso de exemplo pra gente. Qual que seria a boa ação? É isso, é você fazer amor ao próximo com seus irmãos, tá entendendo? Então, a verdadeira religião não é você frequentar uma religião. Vamos falar assim para ficar fácil de entender, sabe? É você ter ações boas, você fazer o bem ao próximo, sabe? Você obedecer o Pai do Céu. Você ser uma pessoa simples. Você não precisa ir em lugar nenhum, você não precisa pagar. Chega a ser até uma questão de ignorância da parte de alguém acreditar que uma pessoa que sabe fazer água, que sabe fazer luz, precisa pagar uma conta de água ou de luz. Chega a ser absurdo. Você desculpa, mas é a verdade. Então você está sustentando um bando de vagabundo, cães gulosos, como melhor o Messias deixou claro, raças de víboras, serpentes, que dentro da religião eles eclodem lá, de repente sai de lá, agora Deus está falando comigo, vou abrir uma religião na garagem lá no meu bairro, na garagem da minha casa, e você tão rico quanto o Edmar Macedo também, aprendi. E tá ali mais uma serpente, filho da cobra. E assim vai nascendo cobra, vai nascendo cobra, vai nascendo cobra, vai nascendo... Tá lotado, tem mais igreja no meu bairro do que barzinho, boteco. Tem muito mais, tem muito mais. Tem um lugar aqui que tem, do lado da rua de frente a outra, né, amor? Você passa, de um lado tá tocando uma música, daqui tá tocando outra, as duas músicas evangélicas, e o povo rodando, gritando, você não consegue nem entender o que tá falando lá dentro. Você vê que é um monte de gente preso numa mentira, um teatro, o povo rodando com as mãos pra cima, gritando, fazendo assim. É verdade. Chega a ser absurdo. Eu fico com vontade de chorar quando eu vejo uma senhora de 70 anos, de 60 anos. Muitas vezes não tem dinheiro para comprar o remédio quando precisa e tá sustentando aqueles vagabundos, os caras com uns ternos caríssimos. Um carrão na porta, é uma portinha de garagem, mas tem um carro caríssimo do pastor, que não é pastor de ninguém, é um fantoche. Israel, mais um cão guloso, mais um mercenário. Como o nome daquele canal lá? Robert Smith, 3502. Quem for nesse canal aí, Robert Smith 3502, tem todas as passagens da Bíblia explicando detalhadamente, muito simples de entender. Não nos julgue, não julgue os irmãos que estão falando a verdade. Tem muitos canais hoje, dos irmãos que viram o canal Robert Smith 3502 e tiveram a decência de ser humano, tiveram o amor ao próximo, de vir, assim como nós está aqui hoje, falar a verdade de graça. Porque isso também foi o que o Messias pediu. Dê de graça o que vocês receberam de graça. Você entendeu? Se a pessoa te pedir 1 centavo, ela procede do diabo. Ela não é do Pai do Céu. Sim. E como que eu falo com o Pai do Céu se eu não for para dentro de uma religião, dentro de um templo de pedra? Como que você fala com o Pai do Céu? Aqui, ó, na sua mente. O Pai do Céu, ele é amor e ele habita dentro de cada um de nós. Basta você permitir. Quando você estiver nos seus pensamentos, falando com ele, ele vai te ouvir. Você não precisa estar num templo de pedra. Uma que o nosso Pai nem habita ali, né? Quem habita ali é o diabo. Então nunca se esqueça que o Pai do Céu, ele habita dentro de você. Você é o filho dele.
Se você permitir, a todo momento ele vai te ouvir. É só você falar com ele com fé. E você não precisa gritar aos quatro ventos, ficar fazendo orações em voz alta, que isso é em vão. Ele te fez e ele sonda as mentes e os corações das pessoas. Ele sabe tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Verdade. Não é verdade? Verdade. Você não tem que ter medo. Pensar, nossa, eu passei 20 anos na religião, minha mãe me levou desde criança, eu tenho 30 anos de religião. Não vou. Como assim? Meu, o Pai te ama. O Pai do céu, Ele ama você. E quando uma pessoa sai de dentro da religião, os céus entram em festa. Os irmãos do reino do céu, o Messias, o nosso Pai, se sente feliz. Porque mais uma pessoa saiu do engano e mais uma pessoa vai ter o privilégio de chegar até o reino dos céus e dar um abraço no Pai do céu, dar um abraço no Messias, conhecer os profetas, conhecer os apóstolos. Você imagine que alegria você chegar lá no reino e conhecer o verdadeiro Pai do céu. E ver que tudo era tão simples, que a salvação era a coisa mais simples. Bastava você acreditar no Messias, partir o pão da vida e fazer amor ao próximo, sem pedir R$1 para ninguém. Você imagina, você não precisa pagar dízimo, oferta, você não precisa fazer aquelas loucuras que a religião pede para você fazer, para você ser salvo. Não, basta você não ter nenhuma religião e acreditar no Messias e fazer amor ao próximo. Com isso, você vai conseguir entrar no reino dos céus. Com certeza. Né? Porque quando a gente sai da religião, a gente se limpa das mentiras. Porque quando a pessoa está dentro da religião, ela só aprende o que é mentira. E quando você sai, você se limpa e você dá espaço para o Messias habitar dentro de você, para o Pai do céu habitar dentro de você. Isso que você está falando é interessante porque o Messias, ele teve com um líder religioso da época, quando ele veio aqui, sabe? Era Nicodemos. E ele era professor da religião. Ele era um professor. E o Messias falou o que para ele? Ele falou, você precisa morrer e nascer de novo. Você precisa esquecer tudo que você aprendeu do Deus de Israel e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Do zero. Você entende que a religião é a maior furada que tem? No final, naquele grande dia, olha outro exemplo simples que o nosso rei deixou, que o Messias deixou. Muitos vão se achegar a ele. Quem são esses muitos, senão os religiosos? E vão dizer, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, eu fiz milagre, expulsei demônio. Falou, né? É. E sabe o que o Messias vai falar para esses caras aí? Sai de perto de mim, eu nem te conheço, você nunca nem me conheceu. Quem é que fala assim? Senhor, ó Senhor, aleluias. Quem que fala assim? Quem que expulsa demônio? Quem é que faz essas coisas? Senão os religiosos, senão os falsos pastores, dos líderes religiosos? Quem é que chama o Messias de Jesus? Senão os religiosos? Não sabe nem o nome do Messias. Você sabe o que é engraçado? Que se você passar na porta de qualquer bar, de qualquer boteco, não tem ninguém endemoniado. Mas se você passar pela porta de um templo de pedra, o demônio tá lá dentro, incorporado em alguém. Isso O pastor tá lá incrível, tirando né? o demônio de É alguém. incrível, é incrível. Isso. E as pessoas ficam com medo de ir contra o mal, muitas vezes, por esse motivo qual eu dei de exemplo, por causa da amizade com a família que te levou lá, por causa da namorada, do tio, do primo, da mãe. Só que o Messias, ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Qual a divisão? Porque o mundo jaz do maligno. As pessoas estão na mão do maligno. Você nasceu no mundo. Você entendeu? Então ele veio dividir as pessoas, ele veio tirar as pessoas da mão do maligno. Ele vai separar pai de filho, irmão de irmão. Por quê? Porque um vai falar, a religião tá errada, e o outro vai falar, não, você é louco falar isso do Senhor, Jesus me tirou das drogas. Você entendeu? Porque se Jesus tirou o cara da droga, então foi ele que deixou o cara entrar na droga. O cara não tem nem, desculpa falar a palavra, não tem nem coragem, para não falar o que eu ia dizer, não tem coragem de assumir que ele entrou na droga talvez por uma depressão, foi por embalo de amizade, por algum motivo. Aí depois, a família deu força para ele sair, muitas pessoas incentivando ele ia para a religião, sim, mas ali foi algo que ele teve força de vontade de parar, acreditando na mentira que fosse, mas foi ele que parou. Aí ele fala, não, foi Jesus que me tirou das drogas. Meu, chega a ser absurdo. Chega a ser, dá vontade de chorar, de tão pesado que é o que estão fazendo com os nossos irmãos. Então, acorda enquanto há tempo.
Saia da religião. Venha para o lado do bem, obedeça o Pai do céu, obedeça o Messias, faça o que é certo. Não seja um dos que vão estar no final gritando, chamando o Messias de Senhor, porque ele não é isso. Ele é o nosso irmão mais velho, ele deu a vida por nós. Ele é um cara do bem, ele é homem, ele não passa maquiagem no rosto, ele não precisa de dinheiro, ele não pede dinheiro. Não é o Senhor do ouro e da prata? Não, não é. Ele não é, filho, esse cara aí. Ele não é esse cara das fotinhas, esse Jesus das fotinhas, esse Jesus das religiões. O Jesus é um e o Messias é outro. Jesus te convida para ir para dentro do templo. O Messias te chama para fora. Ele fala, sai dela, povo meu. Ó, primeiro, ele falou, não entrem pelas portas largas. Muitos entraram. O amor do Pai é tão grande, o Messias ele é representante do Pai do céu e representante desse amor que ainda no futuro ele diz, ó, sai dela, para os que já entrou. Porque quem entender a verdade e de coração pedir arrependimento ao Pai, Pai, infelizmente eu fui na religião, eles me deram banho numa piscina lá no rio, sobre o batismo. Porque eles só se limpam por fora, mas não se limpam por dentro. É bem sério isso, porque todos os religiosos pensam que estão limpos, mas eles acreditam em tantas mentiras que nem o Messias fala. Eles são copos que só limpam por fora, mas por dentro tá tudo sujo. Então eles têm que se limpar por dentro, e quando você conhece a verdade, você se limpa por dentro com o Espírito do Messias. Você conhece a verdade e se limpa, tira todo o mal de você, você nasce de novo. Entendeu? É isso. Se você conseguir se limpar por dentro, você fez a vontade do Pai do céu. Você fazer um jejum é você tirar o mal de dentro de você e não se alimentar do mal, não se alimentar do pão sujo das religiões. Não comer coisas erradas. Não deixar entrar em você. E quando você for falar com o Pai do céu, você não fazer igual os líderes religiosos, como os hipócritas. Eles são atores. Que nem tá em Mateus 6, capítulo 5 e 6, na verdade? Sim. Você não deve fazer isso. Você não tem que fazer isso em pé, nos templos de pedra. Você não tem que fazer isso nas esquinas das praças para ser visto. Quando você quiser falar com o Papai do céu, você fala em secreto, em particular. É uma intimidade de pai e filho. Você fala, pai, eu tô errado. Pai, eu fui na religião porque eu pensei que era certo. Eu tô errado, me desculpa. Sim, meu amor. Deixa eu ler aqui. Quer ler pra gente? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto e feche a sua porta. E ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Receba hoje a sua recompensa, meu irmão. De verdade. Seja livre. Tenha o direito de entrar no reino do céu. De poder dar um abraço no Pai do céu, dar um abraço no Messias. De compartilhar de um lugar onde não existe dor, frio, fome, sofrimento, morte. Onde você é livre para amar e ser amado, ser respeitado. De verdade. Diferente aqui do reino de Israel, do mundo que jaz do maligno, onde o preço do pecado é a morte. É você perder a sua salvação. Então não seja mais um que, por orgulho, ficou na religião para defender pessoas das quais não conseguem obedecer o Messias. E chamam o Messias de mentiroso. Porque quando você diz que o pastor da religião está falando a verdade, você está chamando o Messias de mentiroso. Então é isso. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, entre no YouTube e veja aquele canal, né, Titi? Robert Smith 3502. Como que é o nome do canal? Robert Smith 3502. É fácil demais e é de graça. Acessa aí. Deixa um abraço aqui para todos os irmãos. Abraço, irmão. Até a próxima. Até a próxima. E eu ouvi sobre os comentários da raça de víboras. Foi elegante. Sabe como os poetas dizem que as víboras nascem? Sim, elas eclodem dentro da mãe e a devoram para sair de lá, matando a mãe no processo. Eu achei uma fala muito boa. Sim, mas ninguém quer ser acusado de matar a sua imã. Bom, eu não estou aqui para fazer amizade com líderes religiosos. E com base naquela façanha que você fez no Shabat, você também não.